adianta negar a existência de certas tecnologias. Acho que a gente tem que abraçar essas tecnologias e, mais do que isso, colocar o país à frente da curva para que, quando essas tecnologias chegarem com força ou com maior enfim, constância no nosso dia a dia, o país e as cidades do nosso país estejam preparados, de fato, para que nós sejamos competitivos. Muito se fala da abertura do país, eu acho que tem muito a ver com prática, com educação, com esse dia a dia, com essa cultura de entender que o mundo hoje, para muitos, se não quase todos os cidadãos brasileiros, opera no celular, nessa via digital. As pessoas estão indo para os seus trabalhos, estão voltando, elas podem otimizar o seu tempo de uma maneira incrível se elas têm essa cultura e se os governos acompanham essa cultura digital. E antes de falar um pouco do Rio de Janeiro especificamente, o que a gente tem feito, né, eu acho que esse passo cultural, inclusive para dentro do serviço público, é muito importante. A gente vê aqui técnicos extremamente qualificados fazendo suas falas, mas o grosso, muitas vezes, da administração, dos próprios servidores, não estão afeitos necessariamente a esses instrumentos e como operá-los. Então, acho que a parte de treinamento, essa parte de cultura, essa parte de trazer a tecnologia para dentro da administração pública com um olhar positivo, de melhora na qualidade de vida, muitas vezes até do próprio servidor, é fundamental. Quando a gente transformou essa parte do licenciamento urbanístico e ambiental da cidade em digital, você termina com aquelas pastas intermináveis, com aquele ambiente de trabalho que muitas vezes deixa as pessoas literalmente doentes. A pessoa fica até com problema respiratório quando entra naquelas salas gigantescas. Antes, os tribunais de justiça do país entravam naqueles cartórios gigantes, com aquela quantidade de pasta de papel, com aquilo tudo. E a função de certificação, principalmente, que eu acho que o blockchain traz, ela, nesse aspecto, é revolucionária para um país que ainda é um país dos cartórios. Quer dizer, o país que precisa entender que esse instrumento, ele, na verdade, está aí, veio para ficar, e ele é um instrumento extremamente seguro, como foi colocado aqui pelos técnicos do TCU e do Banco Central, a ponto de nós colocarmos uma moeda digital para funcionar. Quer dizer, a gente aqui agora vai funcionar no país, muito provavelmente, com a Drex, que vai se colocando pelo Banco Central como uma moeda digital. Então, é um instrumento seguro, é um instrumento que permite certificação, é um instrumento que permite contratos inteligentes que poderiam ser incorporados na administração pública, e isso nós temos um caminho ainda a percorrer, porque ainda nós estamos, na minha opinião, aqui na fase inicial. E no panorama do Rio de Janeiro, o que se faz hoje, o Rio, como eu mencionei aqui no meu início, ele está se recolocando, o Rio ele trabalha hoje para ser, e busca ser, e quer ser, ainda não é a capital da inovação e tecnologia do país. O Rio tem excelentes universidades, o Rio tem excelentes universidades federais, excelentes universidades estaduais, o Rio tem excelentes universidades privadas, o Rio produz material humano, conhecimento, o Rio exporta gente boa, exporta inteligência, e nós queremos que isso se desenvolva na cidade e que possa chegar a mais pessoas. Então, nós fizemos diversos projetos na cidade hoje, projeto pioneiro, que é o Sandbox, de teste de produtos e serviços na cidade. Estamos apoiando essa onda cripto que o mundo viveu e vive ainda nessas discussões. O Rio se declarou uma cidade crypto-friendly, você pode pagar impostos hoje, IPTU especificamente, uma empresa pode se registrar junto à cidade para pagar o seu IPTU usando cripto, que é um instrumento do blockchain, como já foi mencionado aqui, então isso já é possível. Fez um grupo de trabalho para evoluir nesse tema, a gente tem debatido esse tema amplamente, temos tido vários eventos aqui, temos o maior evento de tecnologia do mundo, o Web Summit, que está ocorrendo na cidade nos próximos 6 meses, temos o Rio Innovation Week, Rio 2C, tem Blockchain Rio, tem outros eventos acontecendo, isso tudo está acontecendo para que o Rio crie densidade. No final, a gente quer que as pessoas discutindo isso olhem o Rio como um grande celeiro de oportunidades. Então, estamos trabalhando muito na formação de mão de obra para que as pessoas entendam esse cenário e aprendam programação. Aprender a programar no mundo do blockchain é absolutamente fundamental para que as pessoas possam, pelo menos, ter aquela visão de como escrever essa nova linguagem e ter acesso aos ofícios do presente e do futuro. A gente pode aproveitar muito isso quando a população, de fato, entende e compreende esses novos instrumentos. E aí nós temos uma gama de oportunidades, que é um oceano azul, para transformar esse aspecto da fiscalização, da certificação da fé pública com esse instrumento do blockchain. Um exemplo é que nós vamos lançar agora, por exemplo, pela nossa secretaria, um novo edital de concorrência em que nós vamos transformar a fiscalização urbana usando drones, usando imagens, captação de imagens, mas com uma empresa que possa, por exemplo, certificar essas imagens com o uso do blockchain. E por que isso? Porque o uso do blockchain é um dos mais seguros que existe. Você consegue certificar que aquilo ali é verdadeiro usando toda uma rede mundial de computadores
que vão certificar que aquela imagem é única. E o que a gente ganha de escala? Eu não preciso ficar deslocando o meu servidor público para a ponta, eu não preciso colocar ele em risco, eu não preciso ter ineficiência de contratos, por exemplo, de veículos, eu não preciso ter uma ineficiência de deslocamento de tempo, de mau uso, às vezes, de um servidor extremamente qualificado para uma tarefa que poderia ser feita hoje por uma tecnologia fácil que já existe. Então, nós vamos, por exemplo, ampliar essa fiscalização com drones na cidade inteira, a imagem chega certificada com a tecnologia blockchain e o servidor público, dentro da sua tarefa, da sua atividade fim, faz o seu laudo de avaliação, emite o seu laudo de avaliação a partir de uma imagem que está ali pronta e segura para que você possa exercer a sua função e que a gente possa ter essa fiscalização no dia a dia. Então, na verdade, são inúmeras as possibilidades. Nós, de novo, como mencionei aqui, temos um mar azul de oportunidades para ganho de eficiência, de produtividade, de escalabilidade e de que a gente possa ter uma visão racional de como utilizar essas ferramentas para melhorar a vida na ponta do cidadão, para a efetividade das normas do que a gente quer ver, para quebrar barreiras regulatórias, facilitar que as pessoas acessem seus sistemas, seus licenciamentos, para que abram suas empresas, para que tenham a sua fé pública reconhecida, sem necessariamente, muitas vezes, ter que sair do seu escritório, da sua casa ou do seu ambiente de trabalho, o que obviamente se reflete numa produtividade geral do país.